Relatório de final de ano. Você já fez os seus? Se você não fez ou quer aprimorar, eu quero ensinar no vídeo de hoje o passo a passo, como montar o seu relatório. O que escrever no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, palavras adequadas, as não tão adequadas assim, como falar sobre comportamento e da parte pedagógica. E esse vídeo serve para tanto para professoras que dão aula desde a educação infantil até o ensino médio, porque, gente, são etapas, é um esqueleto para você montar de acordo com a sua realidade. Vou mostrar como eu fiz o meu relatório e eu quero ensinar para vocês. Meu nome é Lilian Lopes, seja bem-vinda ao canal e bora comigo! Essa semana, finalmente, eu consegui terminar os meus relatórios da educação infantil. E eu confesso para vocês que sim, é um pouquinho complicado, principalmente na hora de encontrar determinadas palavras, palavrinhas de alguns alunos que você quer colocar no relatório, você quer dizer daquele aluno, mas que você não pode dizer para não causar um mal-estar nem com a família e nem com a escola, né, gente? Porque afinal, nós temos que sempre dizer a verdade, porém, também temos que manter o nosso emprego. A gente pode falar tudo sobre o nosso aluno, só que com palavras diferentes. E é isso que vai fazer o teu relatório ficar bonito, mas que você passe a mensagem de forma correta, falando sempre a verdade daquela criança e sem causar, como eu disse, um mal-estar, uma coisa ruim, porque afinal a gente vai continuar ali e a gente precisa se adequar ao modelo da escola que nós estamos trabalhando. Mas afinal, por que eu tenho que fazer esse relatório? A gente faz relatório principalmente na educação infantil, onde não existe avaliação. Porque, por exemplo, lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente utiliza a avaliação para poder identificar os desafios, as necessidades e mudar a nossa trajetória de ensino, nossa trajetória com o nosso aluno para atingir determinados objetivos. Na educação infantil, a gente utiliza o relatório. A gente vai fazendo esse relatório desde o começo do ano para chegar no final do ano ter todo um panorama de como foi o aprendizado desse aluno, como ele lidou com as crianças e com a escola durante aquele ano letivo. Mas afinal, o que é um relatório escolar? Relatório, gente, é relatar tudo que a gente tem que falar do nosso aluno ali. É mesmo, é? Desde as partes positivas e as partes não tão positivas assim, que eu falo até que são as características que a gente pode falar do aluno, mas de uma forma super assim sutil. Então, na verdade, a gente utiliza o relatório como uma ferramenta para diagnosticar a situação, tanto dos nossos alunos quanto a nossa, como foi o nosso trabalho naquela instituição e com aquela sala de aula, com a nossa turma. Dependendo da orientação que você tem, você pode fazer esse relatório de forma mensal, bimestral, semestral ou anual. Agora eu tô falando do anual, que é o último ali. E ele normalmente a gente faz um resumão de todos os relatórios anteriores para poder dar um fechamento. Para a gente fazer um bom relatório ali escolar, a gente tem que trazer algumas informações sobre o nosso aluno. Se for ensino fundamental, por exemplo, você pode sim falar sobre o boletim, que ele melhorou as notas ou não tão boas assim, precisa aprimorar. Mas também a gente pode falar de comportamentos, falar da parte psicológicas e até físicas, dependendo da idade, claro, do aluno. Para a gente falar algo relacionado à parte psicológica ou a parte de psicopedagogia, precisa de profissionais que nos auxiliem nesse aspecto. Porque, lembrando, nós somos professores, normalmente pedagogos licenciados. A gente tem que falar da parte pedagógica. Agora, é claro, se eu percebo que um comportamento está prejudicando o pedagógico, claro que eu tenho que colocar nesse relatório, só que de uma forma em que seja positivo e que tenha sempre uma solução. Por isso, se você tiver um psicopedagogo ou uma psicóloga na escola, fale sobre a parte comportamental do seu aluno com as palavras desse profissional. Se você
você não tiver esses profissionais, o que é muito comum, a maioria das escolas não tem, solicite a ajuda da sua coordenação. Porque, claro, gente, se um aluno está super agitado, se ele não consegue parar na cadeira ali por algum motivo, se ele não consegue sentar para ouvir uma história, isso vai prejudicar na parte pedagógica. Então, não adianta eu tentar trabalhar o A, E, I, O, U, tentar trabalhar a reflexão, trabalhar sequência lógica, se ele não consegue se concentrar. Quando eu falei sobre a parte física, a gente vai dizer sim sobre a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, como é o andar dele, né, a marcha. Você pode colocar isso também no relatório. O que o relatório ele pode conter? É obrigatório? Não. Aqui são sugestões que você pode colocar no seu relatório. Você pode, por exemplo, colocar o desenvolvimento motor da criança, como eu acabei de falar, como ele participa das aulas, como ele interage com os alunos, se ele se dá bem com os alunos, com os coleguinhas, com os professores, quando ele é questionado para poder fazer um trabalho em grupo, que hoje está muito comum as crianças terem dificuldade de fazer esse trabalho em grupo, porque eles têm dificuldade sim de interagir com os colegas. Então é preciso colocar isso no relatório, como eu falei, não obrigatório, mas é uma sugestão. E também você pode colocar nesse relatório os interesses que o aluno demonstra, porque às vezes você observou o interesse dele, vamos supor, ele gosta muito de escrever, ou ele gosta muito de desenhar, ele tem desenhos maravilhosos, por que não colocar isso para que ele seja incentivado nos próximos anos, quando a professora lê, ou a mãe lê, né, a família lê, ela poder falar, olha, realmente a professora já tinha observado que ele gosta de desenhar. Então, incentivar isso na criança. Se tem mais alguém falando, claro que um vai ajudar o outro. Como eu disse, os traços comportamentais também, com a ajuda sempre de alguém, e outros temas que eu vou falando aqui ao longo do vídeo, tá? E como que você vai escrever esse relatório? Primeiro, você deve ter como base tudo o que aconteceu durante o ano, principalmente os resultados. Por quê? Porque é um relatório final. O que você fez durante o ano letivo que ele atingiu aquele resultado? Então, são os resultados obtidos de acordo com as avaliações que você foi feita. Também a autoavaliação é legal, você pode perguntar para o aluno, as suas observações e também, gente, relacionamento com colegas, né, durante ali o ano ou até mesmo com outros adultos. Claro que a primeira coisa, gente, é colocar a data. Tem escola que quer que você coloque a data do último dia letivo. É o meu caso, meus relatórios sempre são com o último dia letivo, ou então tem gente que coloca no dia da reunião também. Você vai colocar qual bimestre, qual trimestre, ou vai colocar a avaliação final, né, o ano que você está fazendo esse relatório, nome completo do seu aluno, sempre nome completo e sem abreviações. Gente, eu sugiro sem abreviações. Seu nome ou o nome de todos os professores que acompanham esse aluno, depende, claro, da orientação da sua coordenação, tá? Porque no caso, por exemplo, eu dou aula à tarde para alunos que ficam em escola em tempo integral. Então, são 4 professoras e a gente coloca o nome das 4 professoras. Claro, também, antes de você fazer tudo isso, você precisa colocar a logo da escola, né? O cabeçalho da escola. Você já deve ter aí com você um modelinho, a escola sempre fornece, né, o padrão da escola. Então, aí fica mais tranquilo. Aqui é porque a gente está falando no vídeo aí sobre detalhes, mas normalmente você já conhece como fazer. Em seguida, gente, pra gente não começar logo assim, no seco, sabe? Não, ele é assim, não. Já vai colocando uma introdução de uma forma sutil. Faz uma breve apresentação. Claro que você já disse isso nos outros relatórios, mas coloque algo a mais. Então, por exemplo, algo que chame a atenção no comportamento do aluno. Vou dar um exemplo assim. Fulano é um aluno super alegre e interage muito bem com colegas e com os demais adultos. É uma introdução básica, sutil, mas para você já não começar no seco. Aí depois você vai começar a dividir as
categorias desse seu relatório. Então, nós vamos dividir o relatório em dois eixos, que é o eixo comportamental e o eixo de aprendizagem. Porque, como eu disse, a gente precisa falar do comportamento, porque às vezes determinados comportamentos não deixam o aluno aprender, desenvolver pedagogicamente. Então, eu gosto sempre de colocar algo assim. Então, o que você vai colocar no eixo de aprendizagem do seu aluno? Você vai colocar as informações básicas da parte pedagógica. A primeira coisa é a leitura. Independente da idade, se está no infantil, no fundamental ou médio, como ele lê. Se está no fundamental, como ele interpreta textos, por exemplo. Educação infantil, se ele já sabe ler vogais, se ele identifica o próprio nome. Então, o aluno tal já consegue identificar determinados nomes, principalmente aqueles que iniciam com a letra do seu próprio nome. Um exemplo, tá, gente? Ficou meio redundante aí, falei duas vezes, né? Não é bom você ficar repetindo a mesma coisa, por exemplo, nome e nome. Vai mudando conforme você achar conveniente. Na escrita, você vai colocar a qualidade da escrita, a grafia desse aluno. Se ele gosta de escrever, se ele pega direito no lápis, se consegue escrever de forma tranquila, ou se ele tem essa dificuldade, se ele não consegue escrever, pegar, manusear o lápis, como é a escrita dele. Tem crianças, por exemplo, que está no 4º, 5º ano e não consegue colocar a letra, por exemplo, dentro de uma linha. Então, você precisa colocar no relatório, por exemplo, fulano de tal tem dificuldades em inserir as palavras dentro da linha, das pautas do caderno. Um exemplo. Na educação infantil, o aluno tem dificuldades de tracejar as letras elaboradas da professora. Você também pode colocar no seu relatório o que for relacionado à parte matemática, gente, raciocínio lógico. Se ele já consegue fazer adições, subtrações, se for ensino fundamental ou ensino médio, se ele tem dificuldades ou não. Na educação infantil, eu gosto bastante de trabalhar com essa parte realmente do raciocínio lógico. Sequência lógica também é bacana você colocar nessa parte aí. Então, coloque: o aluno apresenta dificuldades em refletir sobre determinados assuntos. O aluno apresenta grande capacidade de coordenar pensamentos e vivências do seu cotidiano escolar. Olha que bonita essa frase, e fala que ele tem capacidade de raciocínio lógico. Você também pode colocar sobre a coordenação motora global. A gente tem gente que fala coordenação motora grossa, né? Que a gente normalmente observa quando a gente está na educação física ou fazendo atividades que movimentam o corpo. Lembra na educação infantil? Corpo, gestos e movimentos? Então, você vai observar nessa parte. Por exemplo, o aluno consegue subir degraus de forma tranquila, descer os degraus, consegue subir rampas, correr, tem a marcha perfeita, esse tipo de coisa. Porque você pode colocar isso principalmente naquele aluno que tem dificuldade em descer ou subir alguma coisa, ou andar, sabe, de forma retinha, ter uma marcha correta. Porque, gente, quando a criança ela não tem a marcha correta na idade que deve ter, claro que você tem que sempre observar isso na etapa de ensino que você está dando aula, significa que a criança sim pode ter uma dificuldade de locomoção. E aí, de repente, a forma que ela está sentada na cadeira pode doer alguma parte do corpo e ela tem dificuldade de aprender. Olha como é importante e sutil algumas palavras que você pode colocar no seu relatório que vai ajudar no futuro do seu aluno. Antes de continuar o vídeo, eu quero pedir para vocês o like. Gente, o like ele é muito importante para mim, para você não custa nada, mas o YouTube ele entende que esse vídeo tá relevante, que tá bacana e vai recomendar para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, já inscreva-se para receber todas as atualizações em relação aí ao universo da educação. Quando você falar sobre a coordenação
motora fina, né? Que é muito bacana. Você pode colocar que ele tem habilidades manuais para escrever, para desenhar, para recortar, pintar, manusear objetos. Então é importante colocar isso no relatório, porque isso também vai ajudar no futuro da criança em relação à parte pedagógica. Você também pode colocar no seu relatório sobre a coordenação espacial, que é ligado, gente, a noções de espaço. Tem criança que sai andando esbarrando em todo mundo. E aí até parece malcriação ou alguma coisa desse tipo. Às vezes não é. Às vezes a criança acha que aquele espaço ele vai conseguir passar, mas ele começa a esbarrar em carteira, em cadeira, nos colegas. Ele tá correndo, trompa em todo mundo. Isso pode ser sim alguma dificuldade aí que é importante você colocar. Ou, por exemplo, reconhecimentos de distância. Ah, eu fui para o Rio de Janeiro. Ah, é longe? Não, é pertinho. Gente, às vezes é 2.000 quilômetros. Então, você precisa colocar isso no relatório também, se ele tem essa noção de distância. Você também pode colocar sobre o rendimento, a capacidade do seu aluno de realizar as atividades que você propõe ali na sala de aula. Então, às vezes, vou dar um exemplo bem interessante que aconteceu comigo. Gente, eu dou um quebra-cabeça para um aluno de 30 peças. Ele consegue fazer as 30 peças ali, encaixar, montar tranquilamente. Só que daí eu pego um quebra-cabeça de 50 peças. Ele não consegue mais. E aí o que ele faz? Ah, eu não quero. Ele se desinteressa facilmente pelaquela atividade, pelo medo que ele tem de não conseguir, da frustração, medo de errar. Então ele desiste antes de começar. Então você pode colocar isso também no relatório. Isso é um exemplo só sobre o quebra-cabeça, mas você pode falar sobre isso nas atividades também feitas em papel ou no lado externo da escola, conforme você achar que é necessário e pertinente àquela criança e ao aprendizado dela. Você pode falar também no relatório sobre a memória, como que o aluno responde e grava, né? Se ele memoriza as informações e as palavras que você tá dizendo. Então, por exemplo, tem criança que você explica uma vez, ele pega muito rapidinho. Tem criança que já tem uma dificuldade para poder entender o que você está explicando. E aí, por mais que ele tente, ele vai tentar fazer, não vai conseguir, você vai explicar novamente, ele não vai conseguir. Então, é importante que você coloque. Tem pouca memória de curto prazo. É um exemplo. Precisa aprimorar a sua memória de longo prazo, de curto prazo. Você pode colocar também sobre a atenção desse aluno, a capacidade que ele tem de reter e também de se distrair. Às vezes tem aluno, gente, que o outro lado lá, a criança espirra, ele já não consegue mais se concentrar no que ele está fazendo. Verifique sobre isso, como é a atenção dele, se ele distrai facilmente. Então você pode colocar, gente, distrai-se facilmente com barulhos vindos de fora ou com colegas da sala de aula, ou distrai-se facilmente, ou tem condição de se concentrar de forma plena. Agora nós vamos falar o que eu acho que a gente tem mais dificuldade, né? Que é a parte comportamental do nosso aluno. Como eu disse, para você fazer isso, como é uma avaliação, é um relatório final, é importante você ter alguém que trabalhe com a parte de comportamento, como, por exemplo, psicóloga, psicopedagoga. Agora, se você não tiver, peça ajuda para coordenação. Se não der certo, coloque de forma sutil, como eu disse. Então, por exemplo, você pode analisar a hiperatividade da criança, como que ele tem a capacidade de manter postura na aula e completar as atividades. Então, por exemplo, tem às vezes aluno que ele é muito agitado, então ele não consegue se concentrar para terminar a atividade. Ou às vezes ele é muito agitado porque ele não sabe fazer aquela atividade e ele encontra outras formas de se distrair, que através criança é a agitação principalmente, né? Então, a gente precisa colocar isso no relatório. Você pode colocar sobre a impulsividade dessa criança. O que seria isso? É a reação dele perante os estímulos e as orientações dos professores. Tem aluno que quando você fala alguma coisa, ele rapidamente faz, ele aceita. Tem outros alunos que são mais reativos.
Um exemplo que eu tive essa semana é que lá na escola faltou luz. Então a gente estava sem ventilador e sem ar condicionado nessa semana que fez 41 graus aqui na minha cidade. Imagina como as crianças estavam. Alguns dos meus alunos ficaram super bem, brincaram tranquilamente. Outros alunos começaram a pedir mamãe, queria colo, queria ir embora, começou a bater nos colegas, porque estava extremamente irritado. Então, como é a reação daquele aluno, né, quando tem coisas adversas ao seu redor ali? Você pode falar sobre a obediência da criança. Agora, é claro, você não vai colocar ele obedece. Não é isso, gente. Você vai colocar no relatório como é a capacidade da criança respeitar as regras, sabe, os combinadinhos? E também a autoridade dos professores, dos adultos que estão ali. Então você pode colocar nessa parte assim: o aluno tem dificuldades em cumprir regras e os combinados da sala de aula. Ou então você pode colocar: o aluno cumpre os combinados da sala de aula, os combinados dos colegas. Tudo bem? Nunca coloque que ele é desobediente. Você pode colocar no seu relatório sobre a socialização dessa criança. Se ele é tímido, se ele interage, né, com outras crianças. Eu tenho aluno, por exemplo, que interage só entre eles e comigo e com a outra pro. Com os outros adultos da escola, ele não interage. E aí fica parecendo que o relatório é mentiroso, mas não é. Então, por isso que você tem que descrever os detalhes. O aluno interage muito bem com colegas e os professores de sala, tendo dificuldade de interagir e se relacionar com adultos que não participam do processo educacional. Um exemplo, tá? Você pode também colocar no relatório sobre a organização desse aluno, como que ele trata os bens pessoais, se ele guarda as coisas, se ele auxilia quando depois que todo mundo brincou, guardar os brinquedos, se ele consegue interagir com esses colegas, o trabalho de equipe, se ele guarda os seus materiais, ou se ele joga tudo, larga tudo, porque às vezes quando a criança não consegue organizar os seus pertences, pode ter alguns traços de algumas coisas que é importante sempre a gente verificar. Outra coisa que você pode colocar é se ele é um aluno agressivo, sobre o comportamento agressivo dele com os colegas e até com ele mesmo. Por exemplo, se ele for agressivo com ele mesmo, como você vai colocar no relatório? Você pode pôr assim: o aluno tem comportamento disruptivo. É uma palavra bonita e que quer dizer que ele se machuca, ele se maltrata quando não está bem. Você também pode colocar sobre se ele é irritado, sobre a irritabilidade dessa criança. Então, é a capacidade dele se controlar, né, naqueles momentos ali de tensão, como eu até dei um exemplo agora há pouco do ar-condicionado. E claro, gente, essa parte, como eu disse, sempre faça com alguém que trabalhe a parte de comportamento. Então, vamos falar parágrafo por parágrafo do seu relatório. Até que enfim! O que você vai colocar no primeiro parágrafo? Você vai apresentar o que você trabalhou com seus alunos na escola. Quais eram os objetivos que você queria atingir, né, daquela sua disciplina, o que você trabalha, e o que você fez com a turma para poder alcançar esses objetivos e se a criança conseguiu atingir, alcançar esses objetivos. No segundo parágrafo, você vai apresentar os pontos positivos da criança, o que ele tem de melhor, como eu acabei de falar. E, claro, as características do aluno. Percebe? Nunca fale mal, nunca fale a parte negativa, e sim características da sua criança. E aí você, nesse parágrafo, você vai falar mais qualidade, gente, que ele pode aprimorar e que ele gosta de fazer. Agora nós vamos para o terceiro parágrafo. Você vai relatar os aspectos cognitivos. Lembra que eu falei agora há pouco como que a gente pode falar da parte cognitiva? Então, o que a criança aprendeu? O que ela tem dificuldade ainda, que ela precisa aprimorar? O que o professor está fazendo para trabalhar essas dificuldades? Então, você nunca fala só o que ele não consegue fazer, mas fale o que você fez para ele poder
conseguir melhorar e passar esses obstáculos. Sempre, gente, puxa a brasa para tua sardinha. Sempre fale coisas boas também de você. Fale que você também se esforçou para que ele atingisse os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento daquela faixa de idade. No quarto parágrafo, você vai explicar os aspectos socioemocionais. Então, como é a relação dele com as outras crianças, o comportamento dele e as habilidades que ele tem de se comunicar. Então, o aluno interage muito bem, como eu disse agora há pouco, né? E no último parágrafo, a gente vai finalizar. Você vai falar o que o aluno alcançou, os objetivos, o que ele conseguiu ao longo do ano, se ele está pronto aí para os próximos desafios. E aí, nesse momento, é importante abrir um canal de diálogo com a família do aluno. Um exemplo, gente, que inclusive eu coloquei no meu relatório, você pode colocar assim: a criança está pronta para as próximas etapas que virão e com o auxílio de seus familiares alcançará sucesso. Pronto, então coloque isso também para a família, que ela é importante estar ali no processo de aprendizagem da criança. Aqui abaixo, gente, na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns exemplos dos meus relatórios. Não vou colocar nome de ninguém, não vou expor ninguém, mas eu vou deixar para vocês baixarem de forma gratuita lá no meu blog os exemplos dos meus relatórios que eu fiz para vocês pegarem, ter uma ideia de tudo isso que eu falei. E aqui do lado, gente, tem algumas coisas que você pode fazer na reunião de pais, o que você pode falar, o que você não pode falar, como começar. Pauta de reunião de pais. É só você clicar aqui do lado e continuar comigo no meu vídeo. Então, beijo, beijo, tchau!